Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Que prazer estarmos mais uma vez aqui juntos com o EBD na NET, nós que somos da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, e fazemos parte da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, e é sempre uma alegria poder compartilhar aqui as lições da Escola Bíblica Dominical. Comigo está aqui o nosso companheiro, o vice-superintendente, nosso irmão Marcelo, evangelista da igreja, nosso irmão Sóstenes, presbítero da igreja também, secretário da Superintendência, e somos felizes porque estamos chegando a um fim de mais um trimestre, esse quarto trimestre do ano de 2015, e hoje estudaremos a lição de número 13, cujo título é José, a realidade de um sonho. A verdade prática diz assim: escravo ou senhor, José sempre se destacou por uma vida de excelência e fidelidade a Deus. O textual de nossa lição está baseado em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Então essa aqui basicamente é uma ideia de que nós temos dessa lição maravilhosa. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 45, versículo do 1 ao versículo 8, e está como base para o estudo dessa lição. De antemão, nós queremos já agradecer a todos aqueles que têm acessado esse canal do YouTube, o EBD na NET. Queremos pedir que compartilhem, continuem compartilhando com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Queremos agradecer a cada professor, líder de escola bíblica dominical. Se inscrevam, podem ficar à vontade para comentar, colocar suas opiniões. Meus amados irmãos, graças a Deus estamos no final de um trimestre, não é isso? Foi muito bom estar aqui, né? Já queremos desejar um feliz 2016, não é isso? Vocês estão com uma expectativa boa para 2016? A melhor possível. A melhor possível, muito bem. Vai ser um ano de muito trabalho, né? Graças a Deus por isso, isso é bom. Mas estamos hoje com uma das histórias mais lindas da Bíblia. O primeiro tópico fala sobre a história de José. Eu queria já fazer uma pergunta, acredito que é muito conhecida a história de José. Aqui diz o filho da afeição. Queria perguntar a Marcelo, logo em seguida só a gente pode se colocar à vontade. Esse fato de José ser o filho da afeição, eu acredito, eu não tenho como falar categoricamente, mas o pessoal diz, né, que geralmente tem aquele filho, eu só tenho um, não tenho como falar, que tem aquele filho, não tem outra opção, né? Que tem mais, que você se identifica mais, né? Poxa, tem aquela identidade, não que você o ama mais que os outros, mas você consegue se identificar melhor. Eu poderia dizer que o fato de Jacó ter essa afeição mais com José, porque foi o filho da sua velhice e tal, isso de certa forma foi uma falha de Jacó manifestar isso de maneira clara, através da maneira como presenteava ele, a maneira como tratava. Isso claro, eu não estou querendo anular o plano de Deus, mas isso de certa forma, isso foi um erro também de Jacó, a maneira de tratar o seu filho, que desencadeou toda aquela inveja. O que... Bom, evangelista Abraão, todos os nossos irmãos que nos prestigiam, a paz do Senhor. Eu acredito que toda a história, né, narrada na Bíblia, enfocando aí esses episódios, esses dramas, né, vão nos deixar algumas evidências importantes para que o próprio Jacó tivesse esse apego, né, maior com José. Quando ele chega nas terras de Padã Arã, né, na casa do seu tio, a gente percebe que ele se enamora com Raquel e que, em função da tradição local, vê-se difícil o pai ceder primeiro Raquel, que era mais nova do que propriamente sua irmã, que era mais velha, primogênita. Mas ele gostava de Raquel, né? Tinha essa foi conquistado por Raquel, podemos assim dizer. No entanto, o seu pai de Raquel, já faz todo aquele jogo com ele, quando ele se casa, ele pensa que é uma, na realidade é outra. Tem toda uma dramaticidade envolvida, porque na realidade ele se envolve com Lia, pensando que é Raquel, né? Ele tem essa paixão por Raquel, mas na realidade ele agora tem que assumir um compromisso com Lia,
também, Lia é uma mulher frutífera, em contrapartida Raquel não. E aí eu acredito que todo esse cenário vai corroborar muito para que ele fortaleça esse elo, né? Esse romance cada vez mais com Raquel. Lia vai ter filhos, sua concubina, em seguida a concubina de Raquel também, e só por último, né, Raquel vai lhe dar um filho, e eu acredito que o filho mais desejado, mais esperado, da mulher que ele mais amava, e depois disso não poderia ser outro, né? Outra coisa, senão que ele também fosse ter um amor, né, que deveria ser melhor controlado, melhor manifestado, para justamente não causar nenhum impacto na relação dele com os seus irmãos. Mas, de qualquer forma, toda essa dramaticidade vai contribuir para que ele manifeste esse sentimento de carinho maior por José. Mas você acha que toda a distinção era só devido a isso, ou havia a própria atuação de José como filho e como administrador das coisas do pai? De convir que as características de José é bem distinta das de seus irmãos, né? Pelo plano que Deus já havia traçado também, né? Pela proposta divina, e a vida de José, por ser o mais novo, como é comum também hoje, às vezes ser um pouco escanteado pelos mais velhos, né? O pai ele vai ter mais aconchego no colo do pai, no colo da mãe, porque os mais velhos já têm outras visões que não é a dele, apesar de os mais novos ser também muito apegados aos mais velhos. E aí já vem um outro questionamento: será também que o comportamento de José para com seu pai, a maneira de se conduzir, será que isso aí já não era uma consequência do tratamento que desde pequeno seu pai deu a ele e ele se tornou uma pessoa mais dócil? Protegida, né? Protegida. Sim, mas a Bíblia fala que os irmãos agiam mal. Sim. Então a culpa era de Jacó, pela atitude má daqueles homens, e não era só nas questões pessoais, era na questão de gestão dos negócios, né? E há, às vezes, alguns pregadores, alguns irmãos na igreja que dizem que José sofria porque era dedo duro, porque ele denunciava os seus irmãos. Olha, José, na verdade, fiscalizava a fazenda do pai, os bens do pai. Então existem funções... Era um auditor. Era um tipo auditor. Então existem funções que requerem essa minúcia, que requerem esse tipo de tratamento. Você olha e vai dizer ao líder, vai dizer ao chefe, para que se tome uma decisão, para que não haja perdas grandes ou maiores de propriedade, de fazenda, do que já se possui. Os homens, os 10, não tinham compromisso, enganavam o pai, né? Se eles foram criados dessa maneira, então Jacó nunca se converteu. E eles são sempre conduzidos a ter inveja, mas não mudam de procedimento. A questão também é que esses mais velhos chegaram a vivenciar uma vida do pai ainda não convertido também, né? Aprenderam a ser ludibriadores com o pai, né? Eu acho que quando José veio, Jacó, que cresceu praticamente na época em que Jacó já estava com... Não estou querendo ser os advogados dos irmãos de José, mas são questões que a gente precisa entender. Mas a questão que eu perguntei, será que Jacó agiu erradamente, apesar de ter uma afeição mais considerável para com seu filho, etc., todo o cenário, mas, por exemplo, chega um momento que ele dá uma veste distinta para o seu filho, em detrimento aos demais? Será que eu creio que ele não errou. Ele não errou. Particularmente, lendo a história, ele não errou. O próprio José se apresentou para receber a distinção. E ele não tinha assim, grandes pretensões, nem tinha a intenção de denegrir a imagem dos irmãos. Ele simplesmente fazia o papel dele. E o fato de ter ganho uma vestimenta diferente, uma vestimenta inclusive que lhe dava distinção social, porque alguns historiadores, alguns estudiosos de Bíblia, de sociedade antiga,
mencionam o fato de aquela vestimenta ter determinadas características que identificavam líderes da época, de julgadores da época. Então, inclusive eu já li que o fato de José ter aquela roupa já era uma profecia. Deus já se identificava com aquele rapaz e já conduzia o caminho daquele rapaz. E ele mesmo já tinha dentro de si todo o sentimento e toda a ideia de que um dia seria utilizado por Deus com determinados fins. Deus faz isso com os homens. Deus vai conduzindo. Há pessoas que às vezes você olha para ela e acha que é orgulho, que é vaidade, mas na verdade ela está se preservando e está se preparando. Né? Exato. Assim é a minha visão. Tudo bem. Eu não sei, talvez E veja... aí vem um outro questionamento, né? A gente praticamente... Jacó podia ser mais prudente também, que ele era pai de 13, né? Não era de... Tinha uma menina, né? Outro detalhe também interessante. Nesse contexto, José tem um sonho. E ele vê seus irmãos estavam com um molho, né? Ele também. E de repente os molhos dos seus irmãos se curvam diante dele. José foi imaturo em declarar isso para os seus irmãos. Será que foi um ato de imaturidade, né? Eu não estou falando no sentido de José... claro, José era jovem. E além de ser muito jovem também, talvez José ficou muito atônito com aquela visão. E talvez ele não tivesse nenhum interesse de mostrar para os irmãos, está vendo que eu vou ser super... Não, acredito que não. Mas assim, será que não foi um ato impensado? Confiou demais, exatamente. Não imaginava que os seus irmãos iriam... já que a gente está tratando aqui de assuntos bíblicos, muitas vezes acontece no contexto da igreja, às vezes as pessoas têm direção de Deus para alguma coisa e às vezes ele não tem a ideia do teor das pessoas que o envolvem. E de repente ele poderia eximir-se de declarar aquilo a um público maior, que poderá causar alguns sentimentos antagônicos. Então, será que José, agora, ao relatar o sonho para os seus irmãos, não foi um ato de imaturidade? Ele poderia evitar algum tipo de dificuldade ali? Ele deveria ter relatado o sonho a alguém. Papai. Porque senão ninguém saberia, ninguém desconfiaria do que Deus tinha para a vida dele. Agora, possivelmente apenas o pai. Tanto é que a Bíblia mesma fala que o pai, embora não concordasse com algumas coisas da visão, achasse exagerado, mas guardava. Né? Ou seja, ele esperava que o tempo amadurecesse a mente e as ocasiões aparecessem. Agora, confiar nos irmãos, já tendo características visas, realmente foi no meu ponto de vista, foi um erro. Exatamente. Né? E às vezes até as pessoas, nós de um modo geral, somos levados pelo próprio sentimento de alegria, né? Muitas vezes, assim, poxa, que coisa tão boa, eu conquistei isso, que coisa tão boa, Deus falou isso comigo. E às vezes a gente vai declarar alguém com a maior das intenções e não tem a perspectiva de que isso poderá prejudicar a nossa vida. O problema não é de quem conta, é de como se ouve, né? Porque normalmente, lamentavelmente, a cultura que tem sido implantada e até cultivada no seio de muitos cristãos do nosso século, podemos dizer, é aquele sentimento de grandeza, né? De que ele vai estar por cima de todos os problemas e dificuldades, né? Muito em função de alguns contextos bíblicos que têm sido mal interpretados no nosso século. Então, o que acontece? Se você escuta uma profecia, onde um amigo, um irmão seu, Deus vai usá-lo de uma forma distinta dos demais, então você já fica com o pé atrás, dizendo, por que não eu? E foi o sentimento que permeou o coração do homem em toda a história desde a sua queda. Né? Temos lá situações com Moisés, porque só ele pode ser profeta, porque não nós? E assim outras situações. Primos, né, que então sempre é assim, você está num contexto de uma comunidade evangélica, dizendo e fazendo algumas coisas, tal, mas se você de repente percebe que Deus tem um plano específico na vida particular de um indivíduo, que aquele plano ali vai atingir coletivamente sua comunidade, você, muitas vezes as pessoas não são bem receptivas a esse tipo de informação, a esse tipo de profecia.
Ainda que vá ser beneficiado. Entendo. E aí a gente percebe o seguinte, me parece que foi um ato de maturidade de José e também dos irmãos, porque lendo e vendo e percebendo o sonho dele, José, tudo bem, ele se destacou, mas os seus irmãos tinham seus molhos. Ou seja, havia algo para a vida dos seus irmãos. José era a estrela que mais brilhava, mas os seus irmãos também eram estrelas. Então, eu acredito que o sentimento de inveja, ele parte de um sentimento, em algumas circunstâncias, às vezes de um sentimento de desvalor, e muitas vezes equivocado, porque se Deus tem um plano na sua vida, de grande escala, no sentido de uma coletividade muito grande, independentemente do que Deus tiver na sua vida, de grande ou de menor escala, eu tenho que ter convicção do que Deus tem na minha vida Também. e valorizar o que Deus tem na minha vida. Se A ou B vai se destacar, mas isso não é o mais importante, importante é que eu estou no centro da vontade de Deus. E aí a gente vê esse sentimento de inveja permeando o coração daqueles irmãos e causando danos terríveis. Agora, uma coisa que nós aprendemos com essas histórias, ou esta aqui especificamente, é que o crente, em qualquer época, Sim. no Antigo e no Novo Testamento, o crente tem que ser sempre guardião de segredo. Exato, perfeito. Não pode revelar tudo. Tem que esperar mais, tem que avaliar muito bem as pessoas com quem se conversa, com quem se mantém em vínculo. Um jovem de Mesmo 17 anos talvez não tenha toda essa habilidade, né? Sim, mas... É por isso que está lá a história para os jovens de 17 anos de hoje não fazer a mesma coisa. Mas você vai aprendendo isso apanhando, né? Ele não apanhou só uma vez na vida, não. Eu acho que antes disso ele já tinha sofrido. Claro, claro. Entendeu? Agora, assim, tem que guardar segredo. Infelizmente as pessoas não ficam contentes com tudo, nem sempre ficam contentes. Exato. E muitas músicas que tem aí estimulam a fazer o inverso, né? A retaliar, né? Muitas canções que são cantadas nos tempos. Na verdade, olha, talvez eu esteja falando algo até exagerado, mas o que eu tenho percebido, e eu não estou fazendo referência à igreja específica, à denominação específica, mas o que se tem percebido é que quem tem doutrinado ultimamente a igreja como o corpo de Cristo são cantores que surgem. Então, dificilmente um pregador ou um grande doutrinador, um conhecedor da palavra, tem o espaço que um cantor tem. E às vezes, composições, canções e determinados cantores não estão comprometidos com a verdade bíblica, mas estão comprometidos com uma verdade do momento, com o contexto social, em agradar a determinado contexto. E a palavra retaliação, vencer, inimigo, tem tudo a ver com o nosso contexto de hoje. Agradam bem assim o ego. Então, é isso aí. Exatamente. Mas aí a gente percebe que toda essa situação de dificuldade familiar vai parar numa situação extremamente complicada, porque os seus irmãos, alguns intentam matá-lo. Na verdade, imagine só o sentimento de inveja que permeia o coração daqueles irmãos de José, porque intentam realmente tirar-lhe a vida, dar cabo da sua vida. E aí um dos impedem isso e jogam ali naquela cova, ficam pensando o que é que vai fazer, quando passam aqueles mercadores, e aí acabam vendendo José como escravo. E a grande questão é que, além disso, eles mentem terrivelmente para o pai, para o Jacó, mataram o animal, sujaram as vestes de José com o sangue do animal e levaram para o seu pai. Agora imagine só, eu fico pensando, né, tudo premeditado, um sentimento extremamente de rancor, ao ponto de prejudicar a relação do seu pai, né, o sentimento de alegria, de prazer do seu pai, o seu irmão sendo vendido como escravo, levado longe. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, né? E aí José chega... O homem dos sonhos. Exatamente. Olha, uma coisa ainda que nós não falamos aqui. José era amado pelo pai, odiado pelos irmãos. Exato. Mas era extremamente amado por Deus. E amava a Deus. E amava a Deus. Extremamente amado e correspondia. Exato. Então, em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa, José iria sofrer. Exato. Porque, biblicamente, inclusive, nós podemos provar
com outras histórias, com outros personagens, que quem ama a Deus e é amado por Deus é extremamente perseguido. Independentemente de ser amado ou perseguido na família, ele é perseguido fora. Exato. Então, se Jacó tratasse mal, detratasse o José, mas ele continuasse sendo amado por Deus, José seria perseguido em algum momento. Se os irmãos o amassem e, ao invés de tentar tirar a sua vida, tentassem protegê-lo sempre, em algum lugar, por alguma pessoa, ele seria extremamente odiado. Pelo simples fato de que a oposição a Deus é muito grande aqui na Terra. É muito grande. E assim, as trevas identificam a luz com grande facilidade. E as pessoas das trevas identificam quem é amado por Deus. E perseguem esse amado e tentam destruir. Então o que eu vejo aqui é mais uma questão espiritual, inclusive. Os irmãos de José, assim, logicamente, não eram tão amados por Deus, porque assim, no sentido de que Deus não havia traçado o plano específico para aquele momento. E que eles também não agradavam a Deus assim. Mas eles não queriam agradar a Deus. Então eles eram trevas. Mas tinha um Judá ali, mas estava na condição de treva. Mas por influência do pai, eles não tinham querer, eles não tinham ensinamento. O pai também não havia se modificado? O pai não havia se convertido, né? Eles já tinham vivenciado novas experiências, inclusive visto a atuação de Deus. Então nós teríamos que justificar muitos atos falhos também dos outros. Viu? E aí a gente aprende uma outra coisa também, que é um princípio até de liderança, né? Quem está aí professor de escola dominical e sabe disso, os dirigentes, né? Os dirigentes também, é que a gente nunca consegue agradar todo mundo. É impossível. É impossível. A gente percebe, José tinha um perfil extremamente agradável. O próprio Jesus, né? E me permita complementar. E quando agrada, quando anunciam, está agradando todo mundo, você cai. Porque não tem condição. Certamente já é Arapuca. E certamente já desagradou a Deus. Porque se você agrada o mundo, a Bíblia diz já é Arapuca. Olha, você agrada a todos, já está caído. Exatamente. A história de José é magnífica. É um modelo enquanto jovem foi modelo, né? Enquanto homem maduro permaneceu sendo modelo, sendo exemplo que pode ser perfeitamente ser imitado hoje. Exato. Por muitos jovens, né? Ele não era guiado pelas circunstâncias, ele era guiado pela vontade de Deus na sua vida. Enquanto homem que sonhou, empolgado com os sonhos, com as coisas que Deus lhe revelou, ele pode ter sido precipitado, certamente, ele pode ter sido precipitado. A comunidade ali, o início da comunidade de Israel, né? Trabalhava bastante com o campo, com o pastorio, e era evidente que aquilo ali, aquele patrimônio tinha que ser preservado a todo custo. Tinha que ser preservado. Hoje, os animais que são criados em ambientes fechados, não era como antes, né? Que se a gente for ver, na segunda ocasião, quando Jacó pede a José para que vá ver onde estão seus irmãos, ele anda pelo menos 100 quilômetros para encontrar seus irmãos. Então, ou seja, não é uma ocasião que ele sai de manhã, que ele ligou e volta de tarde, não. É a pecuária extensiva, né? Muito, porque ele tinha que procurar pastos, né? Que pudessem manter aqueles animais, porque era o patrimônio dele. Exato. Então tinha que ser conservado. Se todos os irmãos não tivessem com essa mesma intenção, certamente eles iriam falir muito rápido. E José só obedecia. Exato. Dizia, vai ver como estão seus irmãos? Como o Sóstenes já colocou, ele tinha que traçar o relatório tal qual ele tinha visto, né? E nessa vida de dedicação, Deus vai revelando os sonhos e, como todo jovem, cheio de vigor, de empolgação, ele vai revelando, né? Independente do que vai acontecer, como vão encarar essa revelação, né? José consegue atrair a ira dos seus irmãos a ponto de desejar-lhe a morte, né? Ou seja, eles tramam um plano para matar José, né? Mas aí Deus tem outros planos, né? Os planos do homem jamais vão atrapalhar os planos que Deus tem nas nossas vidas, né? Coletivamente, todos nós estamos, enquanto eleitos, né?
servos de Deus, mas particularmente Deus tem um plano na vida de cada um, né? E esse plano jamais vai aceitar as articulações humanas. José é vendido como escravo. José é vendido como escravo, permaneceu fiel a Deus. Ele foi tentado sexualmente, mas ele não cedeu. A Bíblia vai dizer que ele era um jovem forte, um jovem atraente, mas ele não cedeu porque ele era um homem fiel, sobretudo fiel a Deus. E aí a gente percebe, Marcelo, bem colocado por você, que esse caráter de José, apesar de tão jovem, ele perpassa o meio familiar. Por exemplo, você bem colocou aí que ele viajava quilômetros atrás de seu irmão, mas a maior preocupação dele era a fidelidade para com seu pai, uma grande autoridade dele. Independentemente do que fosse pensar ou deixar de pensar, eu estou aqui para obedecer o que meu pai me mandou fazer. Quando ele sai do convívio familiar, a referência de obediência dele é Deus. Então ele não estava perto do pai, ele não estava perto dos seus irmãos, mas a gente percebe que ele mantém a mesma postura. Havia uma influência cultural muito forte, né? Exatamente. Ele mantém o mesmo perfil dele, independentemente de estar na sua casa, como um filho querido. Agora ele está numa situação totalmente inversa, está fora da sua casa e como escravo, como alguém desvalorizado. Ele sai de alguém que tem muito valor para uma pessoa desvalorizada, mas ele mantém o mesmo perfil, e a gente vai ver no decorrer da lição, de que ele continua sendo uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa íntegra. Então isso é um referencial muito interessante. Responsável, obediente. Exatamente. Às vezes a gente sente dificuldades na igreja, e eu, quando digo na igreja, nós nos incluímos. Poxa, aquele jovem na igreja é uma bênção, ou foi uma bênção, mas a partir do momento que ele conseguiu passar no vestibular, a partir do momento que ele conseguiu se projetar socialmente através de um curso superior, através de um emprego, ele teve uma promoção, ele muda. As relações dele começam a mudar a vida dele. José ele deixa um legado muito interessante para as nossas vidas, não é isso? Bem, a história de José é um exemplo, né, de fé. Exato. E é um exemplo de caráter. Sim. E José deve ser seguido. E eu percebo que, embora amado por Deus, Deus não o escolhe para ser ancestral do Messias. E por que eu digo isso? Porque Deus também tinha plano nos outros, quanto aos outros. E José é um exemplo nisso também. Por quê? Ele reconhecia o que Deus tinha para si, mas reconhecia também o que Deus tinha para os outros. Em nenhum momento, nem antes quando vivia com os seus irmãos, nem depois quando já desfruta da glória do Egito, ele despreza os seus irmãos. Ele faz prova de caráter, né? Ele investiga minuciosamente, mas não despreza. Por quê? Porque ele sabia muito bem que Deus, inclusive, tinha também planos, e planos específicos na vida de cada um. Então José é esse exemplo, digamos que completo, né? Seja no vale ou na montanha, seja na bênção ou na angústia, ele manteve-se decidido a agradar ao Senhor. Sofreu, mas sabia como lidar com o sofrimento. Ele supera os sofrimentos. Em todos os momentos, aí alguém diz assim, mas José era muito imaturo. Uma pessoa imatura não aguenta sofrimento. José foi lançado no poço, suportou. Nós não vemos um relato assim de que ele tenha negado a Deus. Negado a Deus naquele momento. Deus, não. José é vendido. O relato suporta. Colocado em prisão, é acusado, suporta. Está diante de malfeitores, suporta. Diante de um grande governante, ele sabe como lidar. Diante de uma crise terrível, ele sabe como enfrentar. Olha, esse homem tinha um controle emocional muito grande. Agora, lógico, ele não era 100%, era o perfeito, o super. Mas ele tinha um controle muito grande. Exato, certamente. Né? E Deus, eu creio que viu em José, que Deus,
tremendo, é supremo, mas ele lida com os homens no contexto, nesse contexto humano. Então identificou em José um preparo para a época. José tinha o controle emocional para lidar com as situações da época. Assim como hoje ainda Deus tem levantado pessoas capazes de lidar com essas dificuldades. Em outro contexto, essas pessoas não seriam úteis. Não seriam úteis. Mas nesse precisamente, aí vem o exemplo. Exato. Agora, quando José está lá no mercado de escravos, ele é levado à casa de Potifar, de certa forma ele tem uma ascensão, né? Ele vai ser, de certa forma, uma pessoa bem querida, uma pessoa bem cuidada na casa de Potifar, era alguém do alto escalão, do Egito, e além de tudo, Potifar dá a ele autoridade sobre a casa dele. Diz que ele tinha autoridade de mandar e desmandar, só não podia tocar na mulher dele, obviamente. Mas a gente percebe que José, ele certamente mantém aquele caráter dele. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, há alguns dias, não foi somente aquele ato que ela tentou assediá-lo, mas ela já vinha assediando o garoto há alguns dias. E aí, quando de fato ela tenta José de maneira abrupta ali, ele diz uma frase extremamente interessante que revela o seu caráter. Ele diz que não poderia ser infiel a Potifar e a Deus. Então a gente percebe que ele mantém aquilo que tinha falado, que você bem colocou também, ele mantém aquele princípio da sua casa. Ele era fiel ao seu pai como autoridade, fiel a Deus. E agora, mesmo distante da sua realidade familiar, ele mantém o mesmo perfil de ser fiel a uma autoridade constituída, que no caso ali era o Potifar, e fiel a Deus. Então ele deixa claro para a mulher que ele não podia ter um ato sexual com ela ali, porque ele estaria traindo o seu senhor, que era o esposo dela, e estaria traindo a Deus, porque ainda que o Senhor consentisse, Deus não consentiria. E aí realmente é um referencial. É algo que a gente já tem destacado daqui, né? A manutenção desse caráter cristão, independente das circunstâncias. Quando um indivíduo ele se mantém íntegro, convicto dos seus ideais de fé, de religião, isso é reconhecido. Mas quando é alguém que muda facilmente de acordo com algumas circunstâncias para tirar proveito pessoal, ele jamais vai ser respeitado. José manteve-se íntegro, independentemente do que acontecesse com ele. Ele chega num ambiente totalmente hostil, né? Hostil no sentido religioso, né? Uma sociedade paganizada, politeísta, com tradições e costumes muito diferentes daqueles que ele vivenciava. A gente pode até dizer que tecnologicamente era uma civilização muito mais avançada do que a dele. Ele poderia se jogar, se esbaldar naquele, né, em todo aquele ambiente. No entanto, como escravo, ele chega na casa e ele é reconhecido como alguém que o que fazia bem feito, o que fazia prosperava, melhorava, e logo reconheceram o Deus de José e passaram a respeitar José, a religião de José. E ele soube, como Sóstenes falou, lidar perfeitamente com aquela situação. Servindo a Potifar, logo em seguida vai servir ao próprio faraó, vai ser o segundo homem de todo aquele império, tá certo? Mas sem em nenhum momento se corromper, sem em nenhum momento cometer um ato de idolatria, de promiscuidade. Ou seja, mesmo diante do mundo que nós vivemos, quem deseja fazer o bem pode fazê-lo sem se corromper. É possível, sim. Agora, se está disposto a pagar o preço que é necessário, é outra coisa. E que nem a gente percebe que, lamentavelmente, dentro do nosso cenário brasileiro político, vemos aí muitos ditos evangélicos que se elegem com a força da igreja e que não têm dado um bom testemunho. Não tem dado. Tem mentido para se livrar de determinadas acusações, tem sido acusado, né, de cometer infrações. Bom, esses são os homens
ditos evangélicos que estão num ambiente que poderia contribuir para ajudar, ou seja, José, que quer dizer Deus acrescenta, eles poderiam estar acrescentando, ser um José, mas que, no entanto, estão sendo apenas mais um. Então, José, mais uma vez, é bom frisar, não só dentro da sua comunidade, dentro da sua família, mas mesmo naquele ambiente do Egito, ele manteve-se fiel, foi reconhecido como um homem íntegro e fiel à sua religião, e por isso ele foi essencial do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, econômico, para aquela civilização. Assim como nós, assim como você, jovem, também pode ser hoje. Muito bem. A gente percebe que José ele tem uma promoção, uma projeção social, uma ascensão social de escravo para ser um homem de muita confiança de alguém do alto escalão do Egito. Mas quando ele é fiel a Deus, paradoxalmente, e a Bíblia diz que Deus era com ele, paradoxalmente, ele é acusado de assédio pela mulher, ela grita aquela coisa toda, ele corre, e quando ela tenta abraçá-la, ela corre e fica com as vestes dele, diz que ele foi que tentou ter o ato sexual com ele, e aí ele é tido agora como vilão, vai parar no calabouço, ou seja, ele sai de uma situação pior do que a primeira. Antes ele era um escravo na venda, sendo vendido para ir para a casa de alguém. Agora ele é um criminoso. Agora ele está lá na cadeia. E a Bíblia diz que mesmo lá o Senhor era com José e ele se destaca lá, até entre os presos, aí se destaca. Então a gente percebe que José, de fato, em cada momento da vida dele, com os pais, sendo vendido, ou na cova, sendo vendido, e com o Potifar, e agora na prisão, nesse momento na prisão, Sóstenes, a gente percebe que José também ele mostra uma demonstração de caráter tremenda, não é isso? José é habilidoso, né? Ele é extremamente inteligente, até porque não sabemos com quanto tempo ele chega à casa do capitão, né, do Potifar. Mas ele aprende as coisas rápido, inclusive o idioma. Sim. Que a terra não falava mais um idioma naquela época, né? Exatamente. Ele aprende tudo rápido. E na prisão, ele também aprende as coisas rápido. Ele aprende a se relacionar. Porque nos momentos de tensão, você tem que aprender as coisas de forma muito rápida. E tem que se relacionar muito bem com aquelas pessoas do contexto, sem perder a sua identidade. Ele não perdeu a identidade dele, mas soube conviver com os outros presos. Soube conviver com a autoridade do lugar que era o carcereiro. Tanto é que ele é constituído como um servo, inclusive do carcereiro, de grande confiança. Exato. Embora hoje haja a figura também do chaveiro, nos presídios, né? Haja a figura daquele detento, daquele preso que... Bom comportamento. Que às vezes nem é justamente o que eu quero falar, que às vezes não é o bom comportamento. Tem toda uma política também dali de dentro. Mas no caso de José, foi a influência de caráter. Confiaram nele, né? Acreditaram e percebiam nele a inocência. Eu não sei se é porque conheciam já o caráter da mulher que a acusou, Exato. O caráter do homem que o conduziu à prisão, o próprio Potifar, mas o certo é que ele gozava de credibilidade. Exato. Né? E devido a isso prosperou. E eu ressalto, é um homem inteligente. Os homens de destaque na Bíblia são muito inteligentes. Né? Ele vence aquela tensão. Agora, o interessante é que a Bíblia diz, Naum, o profeta, ele diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. Ou seja, o negócio está pegando fogo. Está tudo bagunçado e Deus está ali no meio. Né? Então, o interessante é que Deus conduziu José por aquele caminho, mas que já sabia onde tinha que chegar. Se José permanecesse sendo um bom mordomo, talvez não chegasse a ter uma audiência com o rei. Aí nós pensamos assim, mas Deus tão soberano, será que não podia criar um outro meio? Bem, e com quem é que vai questionar Deus? Né? Exatamente. Alguém, já li, alguém disse o seguinte, José conhecia todas as esferas sociais do Egito.
porque conviveu com todas. Então, como governante, ele podia aplicar medidas que fossem saudáveis a todos, do maior ao menor. E ele não tinha aquela visão de grupo, de beneficiar um determinado grupo. Por quê? Porque ele não pertencia a nenhum. Ele tinha simplesmente a intenção de fazer com que aquele povo vivesse, e vivesse bem. Aí volta a questão da atuação política nos dias de hoje. Inclusive ele mencionou, não fui eu, foi ele que mencionou, inclusive de evangélicos. Sim. Qual é o interesse? Nós temos que saber o interesse. José tinha o interesse. Ser fiel a Deus, ser fiel a quem o conduzia a distinções, a altos postos, no caso os homens que eram postos no seu caminho, aparecidos no seu caminho, ser fiel também àquele povo. Olha, ele era escravo, mas amava aquele povo. Porque eu vou dizer, se fosse outro, numa posição que chegou, ele ia procurar todos os desafetos. Mas ele amava aquele povo, ele queria o bem daquelas pessoas. Não pensou no próprio bem, embora seja extremamente correto pensar no próprio bem. Ele já estava bem, mas ele queria ser útil. E no final ele aprendeu o porquê, né, de tudo aquilo. Então, inclusive que era o propósito de Deus na vida dos seus familiares. Então Deus é fiel em tudo. Deus, ele demonstra afeição ao Egito e ao egípcio, mas está pensando lá também no hebreu. Exato. Né? Deus está... É tremendo, assim. Eu acho que essa lição ela é muito rica, embora explore uma história bem conhecida, né? Que talvez nem seja tão atrativa, mas nós podemos extrair dela grandes ensinamentos. Tem grandes princípios importantíssimos. A gente percebe que quando José ele está lá, a história é conhecida, nós não vamos entrar em detalhes, mas quando ele está lá no cárcere, ele revela sonhos, esqueceram dele a princípio. De repente o faraó tem um sonho também, e alguém que esteve com ele no cárcere lembrou-se dele, tem um camarada que revela sonho. Muito aí. Tempo, né? Porque Muito ele tempo. não... Porque a questão, mais de uma vez, são dois sonhos. Né? Um que já estabelece o posto, o status, Sim. E no entanto, o outro sonho é o inverso. Exato. Bom, ele ganhou um amigo, a Bíblia não diz, e ganhou um inimigo. Sou eu que estou conjecturando, né? E ele teve sorte que o inimigo morreu rápido. Ele ganhou um amigo porque o sonho dele revelava a sua ascensão. E, no entanto, o outro, que pediu para que o sonho fosse revelado, mostrava um quadro muito pior do que aquele que ele estava. Ou seja, a gente sonha, e todo sonho as pessoas imaginam. Dentro do nosso contexto assembleano, por exemplo, Deus me mostrou uma cadeira. E é interessante como Deus, para essas pessoas, sempre mostra a cadeira do meio. Só tem uma cadeira do meio. Com exceção de um círculo, né? Qualquer outra forma geométrica, só existe uma cadeira do meio, e Deus, para essas pessoas, parece que revela mais de uma. E nós não queremos, muitas vezes, aceitar a verdade dos sonhos. Né? Quando se revela um sonho, sempre se predetermina que aquele sonho vai me beneficiar. No entanto, quando José mostra a realidade dos sonhos, restabelecendo um e dando a sentença capital para o outro, como é que você acredita que eles receberam essas informações? Um ficou certamente muito feliz, e o outro? Certo? Pode até ter dito, é um enganador. Porque quando se fala a verdade, e essa verdade não está de acordo com a minha verdade, é muito difícil aceitá-la, irmão. É muito difícil. E a questão é que quando José revela, alguém morre e alguém acende. Só que quando esse acende, ele esquece de José. Totalmente. Lá na frente, quando ele lembra, muitos anos depois, certamente o texto não deixa claro, mas aí José é levado ao faraó, se barbeia e tal, e o texto vai dizer que ele revela o sonho, dizendo que haveria 7 anos de muita prosperidade no Egito e haveria 7 anos de escassez. E aí o faraó intenta colocá-lo como o administrador do Egito. Pegando o gancho naquilo que você e o que o Sochen falou, vou passar para a Sochen daqui a um pouco, é o seguinte:
é que... Eu só gostaria de fazer menção a uma coisa antes, porque você falou que o texto não deixa claro, mas do capítulo 40 para o 41, já no início do 41, diz, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Muito bem. Então, passados em relação a quê? Então, a relação ao episódio A exceção, bem colocado. Na cadeia. Viu? Obrigado, muito bom. Sim, Então a questão é a seguinte, vocês falaram aqui sobre essa a questão do cenário político no nosso país e se aplicando aí ao contexto de José. Uma coisa que eu noto e que muitas vezes eu vejo como um certo equívoco é que José, ele não se candidatou. José, ele não tinha pretensões. Ele amava... Contexto, né, É isso que eu estou dizendo. Sim. Ele amava o que ele fazia. Se ele estava lá com Potifar, ele fazia o melhor. Se ele estava lá na prisão, ele sempre fazia... Onde Deus o colocasse, Se ele era fazia o melhor. porteiro, se era o auxiliar de serviços gerais, se ele era o contínuo, se ele era o chefe, gerente, Sim. ou seja, em qualquer Em circunstância, qualquer circunstância, ele amava o que fazia, amava as pessoas no qual ele estava inserido. fazia com compromisso. Né? E aí ele agora é levado para uma situação realmente política, uma situação de governabilidade, e ele ama, como o Sr. Chibim colocou, aquele povo. Já está maduro Diferentemente, também, né? exato, diferentemente do nosso contexto hoje, as pessoas pleiteiam. E aí a questão é, será que as pessoas estão pleiteando por amor às Desemerecer. pessoas ou por amor a si próprio unicamente? Outro detalhe, será que as pessoas que estão indo a essas posições de governantes, eles estão, eu estou falando do conceito evangélico, do contexto evangélico. Às vezes eles dizem, não, Deus colocou José, Deus levanta um Daniel, Deus levanta um José, por que ele não pode me levantar? Mas será que essa pessoa está predisposta aos enfrentamentos e a manter um caráter íntegro que José e Daniel Mas teve? ele já é um José, ele já é um Daniel. Só que ele está na fase, né, de aprendizado, de maturidade. Ele não chegou na outra fase. E pelo jeito vai ser difícil. Porque a gente percebe que José ele foi extremamente trabalhado por Deus. Alguém até chega a dizer que na casa de Potifar ele estudou administração empírica, de maneira prática. Quando ele vai lá para a cela, ele estuda relações pessoais, relações públicas. Mas estudou a ciência. Estudou, né? Ou seja, de certa forma, ele, como o Sr. bem colocou, ele conhece bem as camadas e em qualquer camada ele não se corrompe. Em qualquer camada ele se demonstra ser uma pessoa autêntica. Tem pessoas que pretendem, no meio evangélico, se projetar politicamente quando ele já é uma pessoa extremamente incorreta. Então não tem como. Aí tem o segredo, é exatamente o sonho. José era fiel a Deus, mas porque também vislumbrava a revelação de Deus. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria se cumprir. Então José, ele focava o sonho. Ele tinha um foco muito grande. Era então, consolo, né? Era um consolo e era um estímulo, difíceis, né? era um estímulo, entendeu? Que as coisas iam melhorar. Que Deus ia fazer. Daí a demonstração de fidelidade a Deus. Sim. Né? E, assim, eu percebo que ele mantém o foco. E por manter o foco, ele consegue vencer as dificuldades. E se enxerga, inclusive, como superior. Não às pessoas, mas às circunstâncias. Porque existem circunstâncias que são muito mesquinhas. Sim. Que elas são mesquinhas e lhe atraem, lhe puxam para a mesquinhez também. E ele identifica isso. Não despreza pessoas. Ele honra as pessoas. Mas ele percebe ali que aquelas situações não são boas. E ele supera, vai sendo fiel àquele plano, àquela visão. E, assim, como toda boa visão, para que se concretize, é preciso que haja atitude. E José, ele tem atitude. Exato. Ele é um homem de atitude. Sim, sim. Por isso que ele tenta fazer as coisas com perfeição. Certamente. E o Senhor era com ele, né? Isso aí faz toda a diferença, né? Deus era com José, ele era vocacional. E tem outro detalhe. Para todos os postos que José passou, a Bíblia diz que Deus era com José. Um dos grandes problemas é que tem pessoas que querem fazer algo onde Deus não é com ele naquele algo. Aí volta aquela questão que você quer Não, falar, que é sobre o político. Qual é a visão de determinadas pessoas? Qual é a intenção? É de ter
um subsídio ou um salário X? É de ter uma influência em determinado grupo? É a de receber distinções? Infelizmente, nós percebemos que a corrupção é algo que tem que ser dito. Está amalgamado à cultura brasileira. Então, muitas vezes as pessoas aspiram a algo, mas já têm a intenção corrupta de se beneficiar indevidamente. José não tinha essa intenção. Né? Então, alguns homens sonham em se beneficiar, mas em detrimento de outras pessoas. Nós percebemos isso quando olhamos as cidades. Eu não vou dizer a nossa cidade, mas as outras cidades do país. Chega um prefeito, planta uma árvore. Vem o seguinte, arranca uma árvore e coloca um banco. Aí vem o terceiro, tira o banco, faz uma calçada e fica nisso. Nunca as coisas essenciais são feitas. Nunca as necessidades do povo são atendidas. Mas é sempre aquele esquema de corrupção, de fazer gastar, torrar o dinheiro. Mas com que intenção? Do benefício próprio, benefício de um grupo pequeno. Ou seja, mesmo diante desse quadro, um homem de Deus ainda faz toda a diferença, né? Diante dessa circunstância de pessimismo. Então, a gente tem aqui dentro da leitura, ainda que não, a gente tenha se detido, e eu acredito que, para que não cause muita dúvida, muita complicação, como quem comprou, se foram os ismaelitas, os amalequitas, ou o Potifar oficial era o eunuco. Uma verdade que está aqui muito bem presente e concreta, né? No capítulo 41, versículo 38, Faraó declarando, depois que o seu sonho é revelado, que é outra questão, os sonhos, como trabalhar os sonhos. Há hoje intérpretes profissionais de sonhos, e que sonhar com determinada coisa tem um sentido, tem um padrão, existe um padrão de sonho. Bom, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter cuidado com isso. Existe. Isso aí já dá uma outra lição. Eu digo é o cuidado para não se deter exaustivamente nessas coisas. Eu né? acredito. E Faraó disse lá no versículo 38 do capítulo 41, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. Ou seja, José já deve ter aqui mais ou menos 20 anos de Egito. Mais ou menos. Né? Ele já deve estar com 30 e poucos anos. Uns 30 anos. Né? Quando ele sai da prisão. Ou seja, já é bastante tempo envolvido naquela cultura, e ainda assim arrancar um testemunho desse, de uma liderança, não só é uma liderança política, é uma liderança religiosa, que era exercida por Faraó. E que a partir desse momento mudaria todo o quadro de administração, de economia do Egito, né? Porque ele interpreta o sonho, identifica o problema e oferece uma solução. Não é só apenas ser aquele apontador de problemas, de dificuldades, de defeitos, mas, sobretudo, ele apresenta a solução, e que, quando aquela liderança máxima, aquela autoridade suprema naquele momento, ouve aquelas recomendações, vejo também um ato de humildade daquele homem. Sim. Entender que José interpretou corretamente o seu sonho, né, porque deve estar ali envolvido ali muita tensão, eu acredito, Abraão Sóstenes, porque ele sai da prisão e, se ele não interpreta corretamente, ele pode morrer. Né? Há muita tensão, muito nervosismo por parte de Faraó, mas José podia estar seguro, e ele era certo, não era ele que interpretava, quem interpreta o sonho é Deus. Né? Deus, ele é um veículo, ele é um instrumento de Deus ali, tá certo? Então ele interpreta o sonho, o Faraó entende como corretamente sendo interpretado, ele recebe a recomendação de José. Ele é o líder máximo, mas a solução vem de um escravo que estava preso. Ele recebe a recomendação, mas por quê? Ele via em José
alguém onde Deus estava fortemente presente. Então a questão não é A ou B, é se Deus está presente na vida daquele indivíduo ou não. E aí o que vai ser desencadeado depois vai provar se aquele homem era ou não. Alguns se dizem, né, usados por Deus ou instrumentos de Deus, né? Alguns dizem que Deus está com eles, mas Deus não está. Eu só gostaria de fazer menção, você disse o seguinte, que já tinha uns 20 anos de José uma década e a idade dele já era perto da aproximadamente 2, 3 anos a mais ou menos. Agora veja, eu estou tendo a preocupação de me ater ao texto e nós vamos nos ajudando aqui. Gênesis 41 e 46 diz que José tinha 30 anos quando foi a Faraó. Certo. Né? Então, se considerarmos que ele foi ao Egito com 17, 13 anos. Então tinha 13 anos todo esse percurso. A Bíblia é clara quanto a data não, mas o período da vida dele, em que ele é ascendido a governador, né? E aí, entrando nessa questão de José, ele é chamado, é convocado para governar, surge no cenário a questão dos seus irmãos vão pedir ajuda, está tendo uma grande fome lá em Canaã, vão pedir ajuda. José avalia, faz aqueles testes, percebe que são seus irmãos, não se deixa conhecer e faz questionamentos e coloca tudo aquilo. Para resumir a história, né? O tempo da gente já está estourando aí, mas uma coisa que a gente percebe, alguns até chegam a dizer, que José, um dos grandes segredos de que José foi uma pessoa emocionalmente equilibrada, é que ele não guardou rancor dos seus irmãos. A gente percebe claramente ali que ele tinha muito amor ainda pelos seus irmãos, pelo garotinho mais novo que ele na época, né, o garoto, o Benjamin, né, e o seu pai, né, também ele tinha muito amor. Perguntou, quando ele soube que o pai estava vivo, que o seu irmão mais novo estava, quando ele viu o seu irmão mais novo, eu achei interessante que teve um momento que ele estava em reunião com seus irmãos, ali no Egito, seus irmãos ali não o reconheceram, pedindo ajuda, ele sai do local onde eles estão em reunião, fica sozinho ali, chora, se emociona, enxuga as lágrimas, volta de novo, conversa. E quando ele se dá a conhecer os seus irmãos, a Bíblia diz que, até claro, é uma hipérbole, né, que o Egito ouviu o choro, aquele sentimento de... E aí a gente percebe que dentro desse projeto de Deus se cumpre, seus irmãos se curvam diante dele, seu pai, ele é uma autoridade diante de todos ali, pública, mas também se cumpre a preservação do povo de Israel, né, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel. Uma preservação, por quê? Porque o Egito serviu justamente ali 430 anos para preservá-los. Passaram 30 anos ali na bênção, depois 400 anos de sofrimento, algo que já tinha sido profetizado por Abraão, que eles estariam em uma terra e seriam cativos por 400 anos. Então a gente percebe aí o plano de Deus se concretizando de maneira cabal na vida de José e na vida da sua família. E aí eu queria, já deixando essas considerações finais, que vocês colocassem algo relacionado a esse cumprimento, esse fechamento, esse término da história de José de uma maneira excelente pelo fato de Deus ter cumprido seus propósitos. Na minha opinião, né, pelo que a gente pode entender do que está registrado nos escritos sagrados, o povo de Jacó, apesar de muitos peregrinos, né, a gente percebe que ainda mantiveram um estilo de vida muito voltado para o campo, né? Não desenvolveram muitas técnicas, senão a partir dos momentos que eles viveram nesses ambientes mais hostis. Então, até o fato deles irem para o Egito foi importante para que eles desenvolvessem outras técnicas, aperfeiçoassem algumas habilidades, né, de engenharia, de administração, né, até no sentido também que, apesar de serem especialistas, né, na questão de batalha, mas eles precisavam aprender outras coisas. E o ambiente do Egito, que foi uma grande potência, né, na medicina, na engenharia, foi muito importante, né? Uma que eles não ficaram necessariamente dentro da comunidade ali, já toda influenciada, paganizada. Eles ficaram numa terra que permitiu, de certa forma, manter os costumes e as tradições. Então, isso contribuiu, foi um ambiente importante, porque
eles cresceram em quantidade, cresceram em número de pessoas, de homens e mulheres, ao ponto de, no futuro, já depois da morte de José, o faraó em questão dizer que eles estavam se tornando, inclusive, um povo mais forte do que o próprio Egito. Então, era necessário existir um ambiente que permitisse que o povo crescesse tanto numericamente quanto em potência, né, em habilidades tecnológicas e habilidades também intelectuais, porque a mão de Deus já era sobre ele, né? Bem, para considerações, né, finais, eu gostaria de fazer menção à própria bênção de Jacó, do pai, a José. Ele abençoou todos os filhos, revela características pessoais dos filhos e como Deus atuaria sobre essas características e sobre os descendentes, né, seus descendentes diretos. E o interessante é que José é considerado como, Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, ou seja, ele vai bem além. Os flecheiros ou flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, mas o seu arco permanece firme. Então nós vemos alguém que não só é usado por Deus, mas se deixa ser usado. Porque muitos podem ser, entre aspas, manipulados. Mas ele teve prazer em se identificar com Deus. E não foi uma peça qualquer, mas ele foi uma peça valiosa para Deus. E foi porque obedeceu, foi porque amou o Senhor, foi porque reconheceu que podia ser útil. Então, aqueles que também nos assistem, eles são úteis na casa do Pai, né? E se assim o reconhecerem, Deus tem a bênção prolongada, a bênção para muitas gerações. E com certeza, essas pessoas vão ser reconhecidas, mas vão ser reconhecidas dentro do plano de Deus, dentro de uma visão maior, do que não é a sua, não é a minha, mas é a visão de Deus. E Deus tem pensamentos muito bons para a igreja e para toda a humanidade. Amém, graças a Deus. Queremos de antemão agradecer a cada internauta, queremos dizer que de fato foi um trimestre muito edificante, tratar sobre o livro de Gênesis, melhor dizendo, alguns fatos do livro de Gênesis. E certamente a história de José é um fato, algo que aconteceu realmente, porque está nas Escrituras, na Bíblia, e que desperta em cada um de nós o desejo da fidelidade a Deus, do crer naquilo que Deus prometeu e projetou para o seu povo. Então que Deus abençoe a cada um. Eu quero de antemão já agradecer a cada um de vocês que durante todo esse trimestre estiveram conosco, os companheiros que por aqui passaram, juntamente conosco aqui, participando desse momento edificante. Queremos desejar um 2016 abençoadíssimo para cada um de vocês e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos já com uma nova lição que vai tratar sobre um tema muito interessante, o final de todas as coisas, esperança e glória dos salvos, que é a nova lição. Esse aqui é o livro da nova lição, vocês podem adquirir aqui na sala da superintendência. Queremos até mostrar que já está cheio de lições aqui, estamos já disponibilizando as novas lições para aqueles que desejam adquirir. As escolas dominicais podem vir aqui buscar. Quero também de antemão mandar um abraço para todos os nossos irmãos em Cristo que estão no agreste de Pernambuco, no sertão, na ilha de Fernando de Noronha, na região metropolitana do Recife, aqui mesmo em Abreu e Lima. Queremos mandar um abraço também para os irmãos que estão em outro estado, em todo o Brasil, fora do Brasil. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E se Deus quiser, estaremos na próxima semana estudando uma lição sobre escatologia, uma parte introdutória. E eu quero convidar os amados irmãos, dirigentes, professores de escola dominical, secretárias, para virem para o primeiro estudo de professores de 2016, que é no dia 2 de janeiro de 2016, sábado à noite, às 19 horas, onde estaremos aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, participando do primeiro estudo bíblico do ano,
onde haverá estudo bíblico para todas as faixas etárias, professores de todas as faixas etárias. Então venha celebrar um novo ano conosco aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Amém. Em nome de Jesus.